Caríssimas amigas, caríssimos amigos, muito obrigado. Estamos, então, nesse momento, realizando o estudo das doutrinas fundamentais da Seichonoye. E nesta aula, aqui no módulo 3, que nós estamos numa sequência de aulas estudando sobre religião, né? Vamos continuar, então, na verdade, nós vamos concluir essa parte mais geral, né, desses estudos sobre o tema todas as religiões emanam de Deus universal, né, nesta aula, e depois, a partir das próximas aulas, iremos ver algumas aplicações práticas, principalmente voltadas, né, ao tema dentro do contexto, né, dos temas do cristianismo. Tá? Mas depois nós vamos falar do budismo também, enfim, são aplicações mais práticas. Nesse momento, então, para nós concluirmos, né, essa que é a terceira doutrina fundamental da Seichonoye, todas as religiões emanam de Deus universal, nós vamos tratar da questão dos problemas do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso veio à tona, né, esse tema veio à tona e passou a fazer parte, né, das preocupações mais próximas, né, do nosso dia a dia, principalmente dentro do estudo da Seichonoye, quando, desde o momento, né, que aconteceram alguns fatos trágicos, né, na história da humanidade, principalmente nessas últimas décadas. Então, quando nós falamos esses fatos trágicos, na verdade, são fatos trágicos que estavam intimamente ligados à religião, né? Claro que existem catástrofes ligadas à natureza, existem guerras, né? Mas o que nos vem chamando a atenção é a quantidade, né, de terrorismos, né, que vem acontecendo, e todas realizadas com justificativas religiosas, né, ou justificativas fundamentadas em compreensões ou formas de compreender doutrinas religiosas. Tá? Então, quando nós falamos de fundamentalismo religioso, já logo lembramos, né, dos chamados fundamentalistas, dos terroristas, né, fundamentalistas ou dos terroristas que apregoam uma forma de religião. E é interessante nós pensarmos o seguinte, né? Será que as religiões, né, levam as pessoas a cometerem o mal? Né? Será que uma religião que leva a pessoa a cometer o mal, uma religião que leva, né, a causar sofrimento de outros seres, é uma religião correta? Né? Então, são questões que acabam surgindo dentro desse contexto. Então, na página 71 da apostila, né, aqui dentro dos temas, né, ligados à doutrina fundamental, aparece esse tema que é bastante atual, porém não é atual no sentido, é coisa que acontece só hoje, né? Se nós formos olhar ao longo da história da humanidade, grande parte dos conflitos humanos também, se nós formos observar, tem a religião envolvida. É a famosa história, né? Em nome de Deus, né, realizo uma violência. Em nome de Deus, eu realizo um ato que traz sofrimento a outro, né? E mais ainda, a pessoa chega e fala assim, não, eu faço isso porque é Deus que está falando para eu fazer dessa forma. Tá? Isso tudo vem, obviamente, dentro da visão da Seichonoye, de uma compreensão equivocada de Deus, né? Porque nós aprendemos que Deus, segundo a Seichonoye, é Deus que é amor, né? Deus que criou todos os seres, que na verdade todos os seres são filhos de Deus, todos os seres são extensões da vida de Deus. E no mundo da imagem verdadeira não existe dissensão, o que existe é a harmonia entre os seres. Mas por que surge então esses terrorismos, essas maldades todas, né? Será que o problema está na religião? E se nós formos observar, mesmo essas religiões, né, em nome do qual se pratica estas crueldades, essas violências, todos os seus fundadores, né, nem sempre pregaram isso. Aliás, se nós formos observar, os fundadores pregaram justamente o contrário, né, ou justamente pregaram de uma outra forma. Então, vamos pegar alguns exemplos, né, dentro do cristianismo. Nós sabemos, né, nós que estudamos história da humanidade, quantas guerras foram feitas
pelos reis cristãos, né, ou por pessoas que se consideram cristãs, e muitas dessas guerras realizadas em nome de Deus, né, em nome de realizar a vontade de Deus, em nome de realizar a vontade de Jesus, né. Então isso nos leva nós ficamos perplexos, né? E até hoje, se nós formos observar, não só no contexto das grandes guerras, né, mas nos conflitos menores do dia a dia, às vezes conflitos dentro de uma casa, às vezes conflitos dentro de uma região menor, nós observamos pessoas brigando, pessoas entrando em dissensão por causa de motivos religiosos. Tá? Então, usar a religião, né, como pretexto para brigar, né, é uma coisa, como nós estamos vendo, bastante antiga. E uma das formas de utilizar a religião como pretexto, né, ou não diria uma forma, né, mas uma das coisas que leva as pessoas, né, que levam as pessoas a agir dessa forma é uma compreensão equivocada, ou uma interpretação equivocada, às vezes das palavras do próprio fundador da religião, ou às vezes uma interpretação equivocada das escrituras dessa religião. Tá? E uma dessas formas de acontecer essa leitura equivocada é que nós chamamos de fundamentalismo. Então, na Seichonoye, esse tema do fundamentalismo começou a aparecer com mais força devido a alguns acontecimentos, né, das últimas décadas. Por exemplo, lá no Japão, gente, que é um país que é tecnologicamente avançado, né, que nós acreditamos que a compreensão da ciência é uma compreensão que alcança muitas pessoas, justamente no Japão, né, em 1995, uma seita japonesa realizou atos terroristas, né, foi aquele caso, né, conhecido como o atentado terroristas, né, nos metrôs de Tóquio, em que foram utilizados aquela arma mortal, né, aquele gás mortal que é o gás sarin. Tá? E se nós formos observar as pessoas que realizaram isso, né, as pessoas que realizaram esses atos terroristas, vocês devem estar pensando, né? Deve ser um pessoal que tem algumas dificuldades de compreensão, deve ser pessoas, né, que devem ter um nível intelectual que não teve um pouco privilegiado por algum motivo, né, da sua história de vida, que nada, né? As pessoas que participavam dessa seita religiosa, que promoveram esses atos, eram jovens, eram pessoas estudadas, pessoas que tinham um nível universitário, né, pessoas que poderiam ter uma compreensão, né, aliás, conseguem ter uma compreensão mais aprofundada das coisas, foi formado, né, foi educado dentro de um racionalismo, mas por que chegaram, né, a cometer esse ato? E é interessante que essa seita religiosa, né, ela, quando realizou esse ato em 95, o mundo ainda estava em choque, porque anos antes, em 1993, lá nos Estados Unidos, né, na cidade de Waco, em Texas, né, aconteceu também um caso, né, de um grupo de religiosos que estavam confinados entrarem em confronto com a polícia, e teve lá confronto armado, e as pessoas morreram. Né? Era uma religião, era uma seita americana chamada Branch Davidian. Né? Então, nessa seita também se apregoava, né, essa ideia de nós contra o mundo todo, uma vez que nós, de um lado, somos detentores de um determinado saber ou de uma determinada missão religiosa, né, uma determinada missão incumbida por Deus. E os outros, que são as demais pessoas do mundo, são os pecadores, as pessoas que são desviantes do caminho. Né? Então, sempre existe essa pregação nessas religiões de confronto. Tá? E é interessante que tanto um como o outro são religiões baseadas em visões de mundo, né? Visões de mundo que diz que o mundo iria acabar, que haveria um juízo final e que nesse momento haveria a luta entre o bem e o mal. E obviamente, né, quando você fala vai haver a luta entre o bem contra o mal, eles dizem o quê? Bom, nós somos o bem, né? O mal são os outros. E acaba tendo essa visão errônea. Mas
um acontecimento, né, que acabou chocando bastante a humanidade, né, que transformou, podemos dizer assim, a forma como o mundo vinha caminhando, né, aconteceu justamente em 2001, no dia 11 de setembro, naquele atentado às Torres Gêmeas. Né? Na verdade, foram uma série de atentados que aconteceram, e a que mais entrou em evidência, né, foi justamente a das Torres Gêmeas, né, na cidade de Nova York. Também teve outros aviões que foram utilizados, um atingiu o Pentágono, né, o outro acabou não atingindo alvo, pelo menos aparentemente não conseguiu atingir algum alvo nesse sentido. Mas, enfim, aí foram pesquisar quem foram as pessoas que cometeram esses atentados e descobriram que eram pessoas ligadas à fé, pessoas que apregoavam, né, na verdade, a fé islâmica. Tá? E, desde então, as atenções do mundo se voltaram para a religião islã, né, para o islamismo, para os muçulmanos, mas não apenas como, nossa, que religião diferente, interessante. Não, o pessoal começou a criar um certo preconceito, um certo distanciamento. Né? O que será que esse pessoal está querendo? Né? Como se fosse, mais uma vez, aquela visão eu contra o outro, né? Nós contra eles, né? Que é a visão da dissensão. Tudo isso surge, né? Porque justamente as pessoas utilizam a religião como sendo algo que diferencia as pessoas, né? Mas não diferencia as pessoas do ponto de vista apenas, né, da forma de ver o mundo. Diferencia as pessoas dentro de uma visão preconceituosa mesmo, né? Parece que as religiões criam seres diferentes. Parece que as religiões criam pessoas que têm formas de encarar a vida, forma de encarar o mundo e a humanidade de uma forma diferente. Parece que as religiões acabaram fazendo com que as pessoas, em vez de se aproximar, criassem verdadeiros abismos, né, entre elas. Tá? E aí vem aquela questão, né? Vem a pergunta. Mas a Seichonen não nos explica que todas as religiões emanam de Deus universal? Né? Como que isso, né, não aparece na vida prática? Ou, falando de uma outra forma, por que a Seichonen nos ensina essa verdade, mas na prática as religiões têm várias formas de interpretar e às vezes uma muito antagônica em relação à outra? Né? Então, se vamos observar aqui, vamos olhar o item C desta aula. O fundamentalismo não nasceu do contexto da história islâmica, nem é um termo antigo da história da religião. Nasceu do movimento conservador dos protestantes ocorrido no norte dos Estados Unidos no século XX. Então, nós podemos observar o seguinte. Quando se fala fundamentalismo religioso, as pessoas logo já lembram, né, daquelas figuras que foram mostradas na imprensa, né, de pessoas ligadas à religião muçulmana, né, pessoas com nomes árabes, enfim. As pessoas acham que justamente é algo ligado ao islamismo. Mas, se nós formos observar, como diz aqui na apostila, isso é um resgate bastante interessante, o fundamentalismo, né, enquanto conceito, enquanto termo, ele não nasceu por causa dos grupos islâmicos. Né? Na verdade, o fundamentalismo surgiu como um movimento conservador dentro do protestantismo. Né? O protestantismo é uma religião evangélica ocorrida no norte dos Estados Unidos, tá? No século XX, e defendia, entre outras coisas, a fidelidade, a infalibilidade da Bíblia e demais características. Então, é uma forma de pensar que dizia que, fundamentalmente, nós acreditamos que a Bíblia é infalível, ou mais ainda, né? A Bíblia é o único elemento, né? É a única escritura em que nós podemos nos basear, né? Para nós podermos compreender o mundo. E por trás disso existe uma visão. Qual que é a visão? Que as palavras da Bíblia são infalíveis porque são as palavras de Deus. Tá?
Até aí você dizer, né, que as palavras que contêm uma escritura religiosa são as palavras de Deus, nós podemos entender da seguinte forma, que é a forma como a Seichonoye entende, né? Todas as religiões, todas as pregações religiosas são transmissões da verdade, né? E essas escrituras bastante antigas, elas transmitem a verdade. Porém, existe uma coisa que nós devemos nos atentar, tá? Então, página 75 do livro da Verdade, volume 2, está citado no item A da apostila. Diz o seguinte: para que o homem conscientize sua própria grandiosidade, não lhe é necessariamente obrigatória a leitura de escrituras religiosas. Nas escrituras religiosas antigas, as revelações de Deus aparecem impregnadas de cor, para se adaptarem ao costume, à cultura, à tradição, às crenças e à situação política de cada povo e de cada época. A revelação de Deus é comparável à mensagem transmitida por uma estação de rádio. Os profetas ou fundadores de religiões são como alto-falantes que captam e transmitem esta mensagem. E dependendo da qualidade do alto-falante, a transmissão de uma maravilhosa música pode apresentar distorção, isto é, com o som alterado. Devido a essa distorção, o princípio da salvação do homem, embora seja um só, é ouvido em várias tonalidades. Este é o motivo pelo qual existem diversas variedades de religiões. Se eliminarmos as distorções e extrairmos somente a verdade, todas as religiões tornar-se-ão uma só. Então, na verdade, o que está dizendo aqui esse trecho? Né? Que todas as religiões pregam a mesma... Aliás, não é que pregam a mesma verdade. Né? Uma vez que a religião se propõe a pregar a verdade, e como a verdade ela é única e absoluta, né, não haveriam duas verdades religiosas diferentes, pregariam a mesma verdade. E se nós soubermos interpretar corretamente os ensinamentos, né, se nós formos interpretar os ensinamentos na sua profundidade, justamente aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar nessa verdade comum. Porque, afinal de contas, todas as religiões surgem desse um. Né? Qual que é esse um? É Deus universal. Tá? Mas esse caminho de Deus universal foi sendo transmitido ao longo dos tempos, né, na forma de pregações de religião. Tá? E é interessante nós pensarmos o seguinte, que principalmente essas religiões mais antigas, a escritura ou a escrita das palavras dos pregadores aconteceram depois, né? Naquela época não tinha live, não tinha gravações, não tinha filmagens. São as pessoas que assistiam às pregações de um profeta, né? de um líder religioso, que assimilavam e transmitiam oralmente às pessoas. Né? O registro escrito, da forma escrita dessas pregações, são coisas que aconteceram depois. E é interessante nós entendemos o seguinte, não vamos falar assim, então não vale, né? Porque não são as palavras de Jesus, são as palavras que foram escritas depois. Não é isso que nós estamos dizendo o seguinte, que na hora de você transmitir, na hora de você registrar os ensinamentos, podem acontecer o quê? Não podem acontecer, mas acontecem justamente, né, uma adaptação daquela mensagem à cultura, à tradição, às crenças e à situação política de cada povo, né, para justamente eles poderem compreender essa verdade. E diz aqui uma outra coisa também, e dependendo de quem foi a pessoa que ouviu, né, e dependendo até da pessoa que vai pregar uma determinada palavra, do seu grau de compreensão da verdade, podem surgir algumas diferenças. Tá? O pessoal fala que justamente podem acontecer distorções, né? Mas não vamos pensar assim em termos de distorção, vamos pensar em termos de diferença mesmo, né? Porque distorção dá uma ideia de que a pessoa desviou da retidão. Né? Não, a pessoa pode estar dentro do caminho,
mas as ilustrações, a forma de pregar, elas acabam variando. Então, aqui que surge aquele ponto, né, que nós estudamos bastante dentro da Seichonoye, né? Quando nós formos ler um texto, isso está, na Verdade da Vida, volume 11, né, por exemplo, no volume 30 da Verdade da Vida, também você vai encontrar esta afirmação. Para nós estudarmos um texto que foi escrito sob inspiração, é importante nós termos também em nós essa leitura inspirada, ou seja, ler com inspiração, né, para entendermos aquilo que está na profundidade, ou como o pessoal diz comumente, aquilo que está nas entrelinhas, tá? Ou o que é a essência daquele ensinamento. Agora, tem pessoas que dizem o seguinte: não, na verdade, não tem que fazer isso, né? Temos que ler na literalidade, ou seja, acabam interpretando as escrituras ao pé da letra. E aqui que está o problema, justamente que surge, né, dessa leitura, que acaba sendo uma leitura estreita. Tá? Estreita por quê? Porque é muito apegada a esse pé da letra que está na Escritura. Vamos dar um exemplo. Então, diz lá o Gênesis, né, que é um texto que nós vamos estudar aqui no módulo 3, com uma certa... Nós vamos dar um pouquinho mais de atenção, né? O Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz: Deus criou o universo em 7 dias, aí criou o homem juntando o pó da terra, e aí assoprou, colocou esse homem, né, no jardim do Éden, depois viu que o homem estava meio esquisito, estranho, e viu que não era muito bom ele estar sozinho, né? Aí resolveu, da costela desse homem, que era o Adão, né, constituir a mulher. Enfim, é narrada a criação do universo, é narrada a criação do ser humano. O que nós precisamos entender? Que esse texto, ele foi escrito numa linguagem simbólica. Tá? Não é que aconteceu exatamente dessa forma, é apenas uma simbologia. Né? Assim como Jesus usava parábolas, né, do filho pródigo, da pessoa lá com os talentos, né? Talento são as moedas, né? Da pessoa que enterrava o talento, tal. Não é que essas pessoas existiram de verdade, né? Foram parábolas, tá? Da mesma forma, essa narração do universo, né, dessa criação do universo narrada no Gênesis, não é que foi exatamente dessa forma, tá? Mas ali existe uma linguagem simbólica e é uma verdade espiritual que pode ser interpretada. E quando você interpreta essa verdade espiritual, você até pode aplicar essa verdade no seu dia a dia, no contexto atual. Tá? Então, quando nós percebemos, né, quando nós entendemos que interpretar um texto religioso requer esses cuidados, o que faz? O que a gente tem como resultado? Nós podemos enriquecer a compreensão e aprofundar a compreensão desse livro, desse texto religioso. Porém, o que acontecia no fundamentalismo, né, que é esse movimento conservador dos Estados Unidos? Eles disseram: não, temos que interpretar a Bíblia do jeito que está escrito. Né? E aconteceu tudo daquela forma. E todas as narrativas da Bíblia, todas as histórias contadas na Bíblia aconteceram exatamente daquela forma, e porque, na verdade, a história narrada na Bíblia, ela tem um fundamento, tem lá a vontade de Deus acontecendo, né? Então, enfim, é Deus que faz as pessoas sofrerem. Se Deus castigou, é porque castigou mesmo daquela forma. Então, aí começa a surgir essas interpretações que nós chamamos de interpretação literal, né? Interpretação ao pé da letra. E uma vez que você fala, já que Deus nos deu essa escritura, numa outra escritura que foi inspirada por Deus, essa é a única. Então, cada vez mais nós vamos vendo que a possibilidade da leitura daquela escritura, da compreensão daquele texto, ele vai se estreitando cada vez mais. E uma vez estreitado, acontece o quê? Justamente o chamado sectarismo religioso, justamente o chamado preconceito religioso e justamente as dissensões religiosas. Tá? Então, é uma reflexão bastante importante que precisamos fazer.
Compreender que o outro é filho de Deus, aceitar no sentido reverenciar o cotidiano do próximo, reverenciar a individualidade do próximo, diz o mestre Masaharu Taniguchi, faz parte do reverenciar o outro como filho de Deus. Então, o outro às vezes tem ideias diferentes, tem posicionamentos diferentes, porém nós podemos reverenciar, né? Precisamos reverenciar essa personalidade, tá? Dessa outra pessoa, né? E aqui que vem justamente a importância dessa mensagem no mundo de hoje, né? No mundo onde as religiões estão sendo utilizadas para criar essas diferenças, né? Criar esses distanciamentos entre as pessoas, essa diferenciação entre as pessoas, né? Para nós estabelecermos na face da terra um reino do céu de amor mútuo e compreensão, né? Como diz a 7ª declaração iluminadora, compreender um ao outro, nós precisamos entender que, sim, existem diferenças de religião, existem diferenças de rituais e formas de pregar, mas essas diferenças são apenas diferenças, como nós vimos aqui nesse texto que lemos, né? Diferenças que foram circunstanciais na hora da pregação, porque a verdade ela é única e a verdade ela é eterna, ela é imutável, tá? Então, para concluir, vamos ver aqui então os itens dessa aula que vão resumir bem essas ideias que nós estudamos hoje. A terceira doutrina fundamental da Seichonoye, no item A, de que todas as religiões emanam de Deus universal, é claramente incompatível com o fundamentalismo. Mais uma vez, o fundamentalismo aqui entendido como esta forma peculiar de interpretação e de apreensão, né, de um ensinamento, de uma escritura religiosa, né? Item B. A Seichonoye não tem como objetivo unificar todas as religiões. É igual falar assim, todos os seres humanos são iguais, então todo mundo vai ter a mesma individualidade. Não é. A diversidade faz parte da proposta da criação, né? Então, o que a Seichonoye tem como objetivo? Não é unificar as religiões, mas mostrar que todas são iguais na sua essência, ou seja, a verdade é uma só. Pois se existirem 2 ou 3 verdades absolutas, ou 2 ou 3 princípios absolutos de salvação, não é mais absoluto, né? Não poderemos chamá-los mais de absoluto e sim de relativos. Tá? Vamos ao item D, porque o item C nós já mencionamos, né? As escrituras e os livros sagrados das religiões são expressões da verdade, mas não a verdade em si. E esse é um ponto que às vezes as pessoas, né, acabam se confundindo. A literalidade do texto não significa que, né, aquelas letras que a gente vê impressas no livro, não significa que ali está a verdade em si. Ali está a expressão da verdade e às vezes essa expressão da verdade pode ser de uma forma clara, como a frase, o homem é filho de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Pode estar escrita de uma forma muito clara, ou às vezes está escrito de uma forma simbólica, né? Deus criou o homem do pó da terra, tá? Então, nós precisamos entender que existem formas diferentes de expressão dessa verdade e precisamos ter esse cuidado. Tá? Quando nós ignoramos isso, caímos no fundamentalismo. É igual aos textos da Seichonoye. Então nós precisamos observar que existem vários livros, né, que foram escritos pelo nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, mas vale a pena nós observarmos, olha lá no prefácio, veja mais ou menos qual foi o contexto daquele livro, porque aí você vai enriquecer a compreensão desse texto. Tá? Porque a verdade, como diz o item E, é aquilo que não pode ser dito em palavras, né? A imagem verdadeira, a verdade, ela é indizível, ela é irrepresentável. Tá? A expressão está na palavra. Budismo, cristianismo, islamismo e outras religiões, inclusive a Seichonoye, não são fundamentalistas. Embora existam grupos dentro dessas religiões que interpretam ao pé da letra o que está escrito nas escrituras sagradas, seguindo rigorosamente o mestre fundador e não admitindo adaptar a mesma verdade à época, pessoa e local. E aqui que cai justamente no erro. Tá? Aqui que justamente empobrece, né, a compreensão desses ensinamentos. Então, nós encerramos esse estudo
né, mais geral sobre a verdade, todas as religiões emanam de Deus universal, fazendo esse contraponto, né, que justamente essa verdade é muito importante nós compreendermos para não incorrermos nessa leitura estreita que leva a dissensões e leva a desarmonia entre as pessoas. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção de todos. Encerramos assim a nossa aula. Muito obrigado.